Como nós fazemos todos os dias, início do culto, oramos buscando a aprovação do Senhor, buscando a graça do Senhor nas nossas vidas. Deus querido, maravilhoso, todo-poderoso, tremendo, justo, fiel, verdadeiro, salvador, perdoador, nós engrandecemos, glorificamos e nos juntamos aqui nesta manhã como Igreja do Senhor para adorá-lo em espírito e em verdade. Recebe-nos mais uma vez, Senhor, como adoradores. Fala conosco, abre o nosso entendimento, que juntos a gente possa entender um pouco mais da Tua Santa Palavra, principalmente do assunto que a gente vai abordar hoje aqui. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça do entendimento e que o Senhor nos livre da mentira e de toda forma que a mentira se apresenta. Senhor, sustenta-nos nas nossas fraquezas, porque nos reconhecemos como fracos e pecadores. Precisamos do Senhor. Esta é a oração que eu faço por mim e por cada um dos meus irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Bom, eu tenho certeza que você já viu aí o título, né, do que a gente vai falar hoje. É no mínimo muito interessante. Então, é claro que algumas coisas aqui a gente não tem como esclarecer. Como é que nós vamos esclarecer aquilo que a Bíblia não esclarece, né? Mas o que der para ser esclarecido, a gente vai deixar bem claro. As outras coisas a gente também deixa claro que vamos trazer opinião, né? Nós temos a promessa de Cristo de salvação quando a gente morre, né? A gente é salvo em vida, mas aproveita desta salvação pós-morte, certo? E que os salvos irão para o céu, para o Éden, para o paraíso, né? São vários nomes. E o que é que nós vamos fazer lá no céu? O que é que nós vamos fazer lá? Porque nós vamos passar a eternidade no céu. Você já pensou nisso? Peraí, deixa o papel virar aqui, pronto. Já achei. Será que a gente vai se reconhecer lá no céu? Por exemplo, você que é casado, se a sua mulher for salva também, você vai reconhecer lá no céu? É claro que casado você não vai ser lá, porque a população do céu não é feita através do sexo, né? Mas será que a gente vai reconhecer as pessoas lá no céu? Por exemplo, será que eu vou reconhecer Abraão lá, Paulo? E outra coisa que a gente vai falar hoje também, que idade que a gente vai ter no céu? Sujeito que morre com 113 anos
Ele vai passar a eternidade com 113 anos? E aquele bebê que viveu 2, 3, 4, 5 meses, morreu. Ele vai ser bebê na eternidade toda. Nós vamos falar disso hoje aqui, com base na Bíblia. Então vamos começar. Presta atenção. Eu vou pedir que você não pergunte nada por enquanto, porque eu vou, discorrendo algumas coisas aqui, e eu creio que as perguntas serão respondidas. Se no final não for respondida, você pode questionar, claro. Coríntios capítulo 15 fala sobre a ressurreição e o corpo ressuscitado. Versículo do 35 para frente, diz que os nossos corpos celestes serão diferentes do nosso corpo terreno, do nosso corpo natural. Porque nós temos esse corpo aqui, porque este é o corpo que consegue viver aqui neste planeta. A sabedoria infinita de Deus já sabe disso. Os homens só foram descobrir com o tempo. Então, para viver aqui na Terra, precisa ter esta constituição que nós temos. Né? E como nós vamos para o céu, para um mundo que é espiritual, o nosso corpo lá precisa ser diferente também. Porque nós vamos ter um corpo lá. Lá nós não seremos só espírito. Estou falando no céu, hein? Estou falando pós-arrebatamento, estou falando pós-ressurreição dos mortos, estou falando na eternidade, certo? O corpo terreno é esse corpo aqui de carne, que com o passar do tempo desgasta, morre. Então é um corpo suscetível à morte. Os nossos corpos ressuscitados, eles serão ressuscitados com características da imortalidade. Quer dizer, não haverá decadência do corpo, não haverá corrupção. Eles, conforme diz aqui Coríntios, capítulo 15, versículo 53, é um corpo incorruptível. O nosso corpo natural, esse corpo que a gente tem hoje, ele tem tendências à fraqueza. E o nosso corpo ressurreto, o nosso corpo no céu, ele será caracterizado pela força, como está lá no versículo 43 de Coríntios 15. Uma outra comparação que eu vou fazer é que no céu a gente não vai ser como a ideia de fantasmas, por exemplo, né? A ideia humana de fantasmas é que são espíritos que vivem flutuando por aí, não é?
Não, não é isso. Não será isso. Porque o versículo 49 afirma que nós vamos ter um corpo ressurreto igual ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. E para você entender melhor como é esse corpo, ou como será esse corpo, você pode dar uma lida aí em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Porque Jesus, após a sua ressurreição, quando ele apareceu para pessoas, ele permitia que as pessoas tocassem nele. Ele comeu. Então, Jesus não era apenas um espírito. Ele tinha um corpo, ele tinha uma forma. Ele era palpável. E eu convido você, para você entender isso também, para você ler Lucas 24, do 37 ao 43. Eu creio que isso é opinião pessoal. Eu creio que o nosso corpo, na eternidade, será um corpo adequado ao nosso estado físico na eternidade também. O nosso corpo espiritual, nosso corpo ressurreto, será aquele que vai se adaptar à nossa morada eterna. Como é esse corpo? Não tem como saber. O máximo que a gente consegue é ler aqui, né? Lucas 24, 37 ao 43. É o máximo que a gente tem de informação. Mas, se você ler João 20, 19, por exemplo, você vai ver que Jesus Cristo, ressurreto, ele entrava em lugares com portas trancadas, sem precisar abrir a porta. Então, a matéria, o elemento material que compõe este mundo aqui, não limita este corpo que nós vamos ter. Jesus atravessava paredes, ressurreto. Então, é um corpo que a gente não sabe. Será um espírito revestido de um corpo ressurreto. Isso é o máximo que a gente consegue dizer. Qualquer coisa além disso é invencionice. A pessoa vai estar inventando, vai estar imaginando. Então a gente só pode ir até aqui. Como será o nosso? Nós vamos ter um corpo? Vamos. Na eternidade, nós não seremos só o espírito. Nós vamos ter um corpo. E Jesus mostra para a gente, nessas passagens que eu já citei, como será esse corpo. Não, isso não é poder, Djalma. Essa coisa de entrar num ambiente com a porta fechada sem precisar abrir porta, não é poder. É uma capacidade que esse corpo vai ter. Não é poder isso. O nosso corpo não atravessa matéria, uma parede, uma porta,
porque ele é matéria. Matéria com matéria forma matéria. Então não se transpõe. Agora, o espírito, só o espírito, atravessa uma parede, porque o espírito não é matéria. O que eu estou dizendo é que o corpo ressurreto também atravessará a parede. Um espírito, por exemplo, Edjalma, não come. O espírito não come, não precisa comer, porque ele não tem uma matéria para ser alimentada. Mas Jesus ressurreto comeu. E a comida que ele comeu não caía. Isso quer dizer que ele tinha um corpo. Entendeu? Agora, como é esse corpo, nós não sabemos. Nós sabemos que é tangível, quer dizer, se toca, e que come, e a comida não cai no chão, né? Então tem um lugar para ela ficar, para ela ser digerida, mas é o máximo que a gente consegue saber. Espera aí, nós vamos chegar lá. Espera um pouco, Lena, dá um tempo aí. Nós vamos chegar lá. O que nós vamos fazer no céu? Né? Já falamos aqui do corpo, que é um corpo ressurreto. É um espírito revestido de um corpo, com a nossa imagem, com a nossa feição, talvez muito mais linda, muito mais bonita, porque nós não teremos aqui nenhuma marca da corrupção, do tempo, porque isso não existe na eternidade. Então, mas o que nós vamos fazer lá no céu? Nós vamos para o céu, vamos ficar lá o dia inteiro tocando harpa lá no céu, cantando para Deus? Não, claro que não, é óbvio que não. Nós vamos no céu, e isso aqui é um toque, é um alerta para pessoas que não gostam de aprender. Tem gente que não gosta de aprender, já quer tudo pronto. Então eu vou dizer para você, no céu, uma coisa que eu posso assegurar para você, porque a Bíblia diz, é que no céu nós vamos aprender. Muita coisa, porque nós não sabemos nada. Vamos fazer outras coisas? É provável. Mas o que eu posso afirmar para você, lendo a Bíblia, é que no céu nós vamos aprender. Se você abrir Romanos, capítulo 11, versículo 34, o que você vai ler lá? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Olha quanta coisa daqui nós temos que aprender. Colossenses 2:3, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Nós vamos estar com Deus no céu. É dele que nós vamos aprender todas essas coisas. Isaías escreve isso também, mas guardada as limitações de revelação que ele tinha. Isaías 57:15 diz assim: Deus é o alto, o sublime, que habita a eternidade. Nós vamos aprender. Então, quem não gosta de aprender, não vai gostar do céu. Ou não vai para o céu, não sei. Efésios 3:18-19. Deus é maior do que a eternidade e levará a eternidade para compreender
com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Então você vê que essas passagens deixam, e outras, né? Deixam muito claro que uma coisa que a gente nunca vai parar, mesmo na eternidade, é de aprender. Aqui a gente vai para a escola, né? Vai para lá para a escola, não sei o quê, depois vai para a faculdade, não sei o quê, para aprender. No céu, eu não sei se será assim, eu acho que não. Eu acho que nós vamos aprender do próprio Deus, porque Ele é toda a fonte da sabedoria. E a palavra de Deus diz que a gente não vai estar sozinhos no paraíso. Não vão estar lá, cada um num canto lá, né? Não. Se você abrir aí em Coríntios, capítulo 13, versículo 12, o que você vai ler? Então conhecereis como também sou conhecido. No céu nós vamos nos relacionar. Os salvos vão se relacionar entre si. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai só reconhecer os nossos amigos, os nossos familiares, mas nós vamos conhecer estas pessoas todos os personagens da Bíblia, a gente vai conhecê-los e eles também vão nos conhecer de forma plena, como a gente realmente é. Então, como que você é realmente? Só você sabe. Agora, isso vai estar desnudo no céu. No céu, na eternidade, não haverá segredo. É isso que está dizendo aqui, Coríntios 13, 12. Então eu vou conhecer e vou me deixar conhecer como realmente eu sou. Não haverá no céu motivo para você se envergonhar. Hoje, né, as pessoas falam, eu tenho uma orelha muito grande. Eu tenho uma orelha que parece um pastel, né? E diz que conforme a gente vai ficando mais velho, a orelha continua. Diz que é orelha, nariz e acho que pé também, que não para de crescer. Então eu não sei aonde minha orelha vai, porque a minha orelha é grande, hein, gente? Né? Então tem pessoas que têm, eu não tenho vergonha nenhuma, é a minha orelha, eu não tenho outra. Né? Mas tem gente que tem vergonha de aspectos físicos, né? De particularidades, de caráter. Pessoas têm um pouco de vergonha. Agora lá no céu não vai adiantar ter vergonha, porque vergonha não entra lá. Só estará no céu quem não tem de nada a se envergonhar. Porque no céu não tem nada a esconder. Hoje a roupa esconde, a maquiagem esconde, o modo de agir esconde. No céu não. Então, no céu, a gente vai interagir, olha só. Não sei se você já pensou nesse tipo de coisa. Abre a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Nós vamos ter a eternidade
para interagir, aprender e conhecer pessoas. Porque no céu haverá uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então não é de se admirar que o céu será realmente um lugar de muito aprendizado, de aprendizado infinito, que vai levar uma eternidade para a gente conhecer na sua plenitude, para nós termos a plenitude do conhecimento que só vai ser adquirido no céu. Qualquer outra coisa que venha a ser dito sobre o que faremos no céu, né, é especulação. Porque o que a Bíblia fala é isso. Agora, qualquer atividade que a gente venha ter no céu, e vamos ter, o que a gente pode ter certeza é que ela será maravilhosa, ela será formidável. Isso quer dizer que ela vai ser muito além do que a gente possa imaginar aqui agora. Por exemplo, é lá no céu que nós vamos ouvir isso do próprio Deus. Dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você já pensou se ouvir isso do próprio Deus? No caso aqui é Jesus, né, falando, mas Jesus é Deus. Eu não vou um milímetro, um micron, além daquilo que a Bíblia está falando sobre este assunto. Ah, mas e se não sei o quê? Ah, mas se não sei o que lá? Não vou. Quando eu vou dizer, olha, isso é uma posição pessoal minha, só para completar o assunto, entendeu? A gente vai no céu, que a gente vai se reconhecer é absoluta certeza, porque a Bíblia diz isso. Ah, eu vou reconhecer a Maria José, que está aqui com a gente, eu vou reconhecer o Tião Santos, o João Silva, vou, eles vão me reconhecer? Claro que vão. Como é que você afirma isso? Porque a Bíblia diz isso. Se você abrir aí, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, o que você vai ler? Olha só, para a gente falar alguma coisa, a gente tem que fazer um estudo a respeito do assunto, né? Então a gente tem que mexer em várias posições da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 23, diz assim: eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Isso é Davi falando quando ele perdeu uma criança, um bebê, né? Então ele faz essa declaração: eu um dia vou morrer, vou para ela, mas ela nunca virá nesta terra novamente.
Então olha só como a gente vai. Ele está dizendo que ele vai reconhecer aquele bebê que ele perdeu. Ele está supondo, ele está, né, escrevendo sobre isso, dizendo que mesmo o bebê tendo morrido, ele iria reconhecer esse bebê no céu. Se você abrir Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, você vai encontrar lá a história, né? A narrativa, falando Abraão, falando de Lázaro e falando de um sujeito rico. Todos eles estavam reconhecíveis após a morte. Não tinha ninguém ali que era desconhecido. Lê lá para você ver. Fala Abraão, seio de Abraão, fala do Lázaro e do sujeito rico lá, que pediu para voltar para pregar o evangelho lá. Ou para. Não, ele pede para voltar para dizer como era lá. Na transfiguração, que você acha lá em Mateus, capítulo 17, versículos 3 e 4, Moisés e Elias foram reconhecidos. Tanto é que queriam até fazer tenda para eles lá. Esses são exemplos que a Bíblia traz. E quando a gente vai fazer um estudo, a gente tem que levantar isso. Porque isso daí não está na Bíblia à toa. Então a Bíblia está indicando, não só nessas passagens, mas em outras. A gente levanta, preciso correr. A gente levanta um pouquinho para facilitar o entendimento, né? Então a Bíblia deixa aqui claro para a gente que nós podemos ser reconhecidos depois da morte. Uma coisa que não vai ter, mas eu não vou ficar triste de ver que eu fui e o meu marido não foi, não. No céu não haverá tristeza. Olha, uma coisa que eu posso assegurar para vocês é que não haverá nenhum tipo de tristeza no céu. Abre sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ô, gente, vou deixar claro, mas eu estou falando da eternidade, hein? Eu estou conseguindo passar isso. Estou falando da eternidade. Depois da ressurreição dos mortos, estou falando lá na eternidade, no céu. Tá claro? Apocalipse 21, 4 diz assim: eu estou afirmando que no céu não haverá tristeza. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então eu posso assegurar categoricamente que não haverá tristeza no céu. Lucas 16, do 19 ao 31, também fala isso. Agora, né? O sujeito morreu com 113 anos, como é que ele vai estar no céu? Ele vai passar a eternidade com 113 anos. Ele morreu com 7 meses. Como é que ele vai estar no céu? Bom, a Bíblia não responde essa pergunta. Claramente ela não responde.
Exatamente, Gilmar, não haverá amor sexual. No céu não haverá. A irmã perguntou ali se vai haver homem e mulher. Espírito não tem sexo. Espírito não precisa de sexo. Macho e fêmea. Deus criou macho e fêmea para haver a procriação aqui na Terra e para a alegria, tanto do macho quanto da fêmea, porque o sexo também é alegria, né? Bem-estar. Então, no céu não vai haver macho e fêmea, são espíritos. Não tem esse negócio de eu sou um homem com espírito de mulher. Não existe espírito de mulher. E também não existe, eu sou uma mulher com espírito de homem. Não existe espírito de homem. Espírito não tem sexo. O sexo é algo para a procriação, porque a primeira função do sexo é procriar. A gente tem algumas suposições sobre a questão da idade. Veja bem, são suposições. Tem algum fundamento bíblico? Para uns tem, para outros o que é fundamento não é. Então eu vou ficar no caso com suposições. Se você abrir a sua Bíblia em Coríntios capítulo 15, versículos 35 ao 49, vai dizer o seguinte, que é adiantado para a idade ideal. Então a gente essas duas palavrinhas aí a gente consegue, na nossa capacidade humana, limitadíssima, fantasiosa, a gente consegue entender no campo da suposição que aqueles que morrem muito velhos serão como que rebobinados para uma idade ideal. E aqueles que morrem muito jovens também serão rebobinados para uma idade ideal. Então, nesta suposição, não haverá no céu nem crianças e nem idosos. Por quê? Porque não tem crescimento físico no céu. Suposição. Mas e qual seria a idade ideal? Bom, também no campo da suposição, a gente imagina que a idade ideal é 30 anos, 33 anos, que é a idade que Jesus tinha, 33 anos. Se você abrir agora em João capítulo 3, versículo 2, está escrito assim, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois veremos como ele é. No campo da suposição, a questão aqui da nossa idade no céu pode ser a idade de Cristo, 30, 33 anos. Mas isso não é importante. O importante, para a gente encerrar, é que qualquer idade que a gente venha a ter no céu, nós vamos ser
gloriosamente perfeitos. Nossa pessoa será inteira, será refeita sem falhas, totalmente semelhantes a Cristo. A gente vai, no céu, nós não vamos ter vestígio nenhum da decadência humana. Por causa disso, né, que diz que no céu nós vamos estar de vestes brancas de pureza, santidade, perfeição. Então, qualquer que seja a nossa idade no sexo, qualquer que seja a nossa idade no céu, será a idade da perfeição completa. É isso que nós temos que ter em mente. Será a idade da perfeição completa. Irmãos, eu não posso ir além disso que eu falei. Se alguém aí que vá, eu não vou, porque eu não posso. Porque até aqui eu tenho um pequenino respaldo bíblico sobre o assunto. Daí para frente eu só vou ficar no campo da suposição. Então eu suponho de um jeito, você supõe de outro, né? Deus Todo-Poderoso, queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor nos ensinou deste assunto, que sem dúvida nenhuma é o nosso futuro. Eu te agradeço, Deus Todo-Poderoso. Te louvo, te glorifico, te exalto. Graças eu te dou, Pai, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém.